Olá, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícia desta quarta-feira, dia 30 de outubro, penúltimo dia do mês. E nós começamos com a capa da Folha de São Paulo, que traz como manchete um assunto que também está na capa dos jornais nacionais. E é sobre uma declaração feita ontem à tarde do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que não tem prazo para o governo anunciar os cortes de gastos. Por conta disso, o dólar chega a maior valor desde 2021. Lula vai definir data para anúncio, afirma o ministro, e a moeda americana fecha a R$ 5,76, diz o texto da manchete da Folha de São Paulo. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, disse ontem, no final da tarde, que não há prazo para o anúncio das medidas de corte de custos do governo Lula. Abre aspas, não tem uma data. Ele, o presidente, é que vai definir, fecha aspas, afirmou o ministro. A declaração se somou a preocupações sobre as contas públicas e o dólar fechou a R$ 5,76, maior cotação desde 29 de março de 2021. Dados de emprego nos Estados Unidos também influenciaram nessa alta do dólar. A Bolsa registrou, a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores registrou queda de 0,37%. Segundo Haddad, as propostas estão sob análise de Lula. No dia 15, a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, disse que o objetivo era enviar o pacote de redução de gastos ao Congresso logo após o segundo turno das eleições. E o segundo turno terminou no último domingo, dia 27. Desde então, a expectativa era de medidas concretas que diminuíssem o desequilíbrio fiscal. À noite, após o fechamento do mercado, ministro Haddad se reuniu com Lula e com Gabriel Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central a partir de janeiro do próximo ano. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, uma matéria sobre equilíbrio. Dança melhora a saúde, humor e autoestima dos homens. No caderno Ilustrada, a matéria é sobre retrospectivas lembram obra de Carlito Carvalhosa. Comediantes mostram que piada também é negócio. Ainda sobre na área econômica, o atual presidente do Banco Central, Campos Neto, cobra ajuste e afirma que mercado duvida de inflação na meta, duvida que o governo vai cumprir para que a inflação fique dentro da meta zero, nem para mais e nem para menos. Ações sobre reforma da Previdência que tramitam no STF, no Supremo Tribunal Federal, podem custar ao Tesouro da União 389 bilhões de reais. A foto em destaque na capa da Folha de São Paulo é do lançamento do deputado federal Hugo Mota como o candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Hugo Mota confirma candidatura à presidência da Câmara. O deputado do Partido Republicanos
está aqui nesta foto com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, Partido Progressista. Está aqui também com o Marcos Pereira, que é presidente do Partido Republicanos, ele que é de São Paulo, e aqui também com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. E todos apoiando aqui, pelo menos esse da foto, apoiando a candidatura de Hugo Mota. Só que a matéria aqui não diz, mas o Elmer Nascimento mantém a sua candidatura e faz críticas ao Arthur Lira. Nas páginas internas nós vamos saber por quê. Ainda sobre a Câmara Federal, chamada de capa dizendo que o presidente Arthur Lira ontem põe projeto da anistia aos que participaram daquele quebra-quebra em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, ele colocou esse projeto no acordo sobre o futuro presidente da Câmara Federal. Arthur Lira tirou o projeto que estava tramitando na CCJ da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que estava com reunião marcada para ontem, para analisar esse projeto, que é a anistia, que perdoa todos os que participaram daquele quebra-quebra, daqueles atos terroristas. Alguns ainda estão presos. Então, a CCJ estava com esse projeto marcado para analisar ontem. Só que no mesmo dia, o Arthur Lira criou uma comissão especial, tirou o projeto sob a responsabilidade da CCJ, criou uma comissão especial para analisá-lo. A medida, que teve o aval do ex-presidente Bolsonaro e de ala do PT, Partido dos Trabalhadores, visa angariar apoio, votos para Hugo Mota, candidato à presidência da Casa. Gilmar Mendes, ministro do STF, anula condenações do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato e, por conta dessa anulação, Zé Dirceu se torna elegível. E ele disse ontem, numa entrevista ao Globo News, que poderá ser candidato a deputado federal em 2026. Técnicos do IBAMA sugerem veto à licença para explorar petróleo no Amazonas. Técnicos do órgão rejeitaram estudos da Petrobras para explorar petróleo na foz do Amazonas e recomendaram veto ao pedido de licença ambiental e arquivamento do processo. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, o manteve ativo. No caderno cotidiano, a chamada de capa é dizendo que a empresa que hoje gerencia os cemitérios na capital paulista venceu a PPP, que é a Parceria Público-Privada, para construir e gerenciar 14 escolas nos municípios do interior de São Paulo. Ainda tem uma entrevista com Eduardo Pimentel, do PSD, dizendo que novas creches e subsídio vão resolver a questão das filas. Na área de mundo, é dizendo que o mundo tem ajuste difícil pela frente sobre novas projeções do FMI
Fundo Monetário Internacional para a economia global. Na capa do jornal O Estado de São Paulo, nós temos como foto principal esse casarão e cuja legenda diz o seguinte: o tradicional Largo de São Francisco ficou maior. A Faculdade de Direito da USP está expandindo suas instalações para o Palácio do Comércio, que é esta foto aqui na capa. Que esse Palácio do Comércio foi construído em 1908. O prédio, localizado no outro lado da rua, foi sede da FECAP. A ampliação pretende atender às novas demandas da Faculdade de Direito da USP. No caderno C2, que é o caderno de Cultura e Entretenimento do Estadão, traz hoje a entrevista com o Coppola, o cineasta Coppola. Essa entrevista quem trouxe ontem foi a Folha de São Paulo e hoje o Estadão é que está dando esta matéria. Coppola fala sobre sua maior aposta, que é o filme Megalópolis. Sucessão na Câmara Federal. Arthur Lira atrasa a tramitação do projeto de lei de anistia a condenados do dia 8 de janeiro de 2023. No Rio de Janeiro, o bicheiro Rogério Andrade, dono de uma das bancas do Jogo do Bicho lá no Rio de Janeiro, é preso por assassinato de rival. Na página de saúde, 40% das mulheres com câncer são demitidas, diz pesquisa. O Estadão escolheu para sua manchete da edição desta quarta-feira uma entrevista que o prefeito reeleito de São Paulo deu para o jornal. E diz o seguinte: Ricardo Nunes diz que trabalhará para o MDB, que é o partido dele, não apoiar Lula em 2026. Prefeito reeleito defende que legenda MDB se alie a Tarcísio Freitas, que é o atual governador de São Paulo, que poderá ser candidato a presidente, ou se alia ao Tarcísio de Freitas ou ao Bolsonaro, se o Bolsonaro conseguir a elegibilidade. Hoje ele é inelegível, mas ele poderá até lá conseguir a elegibilidade e, de novo, disputar a presidência da República. Diz assim o texto da manchete do Estadão. O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse que vai trabalhar para que seu partido apoiar o governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do Partido Liberal, PL, na eleição presidencial de 2026. Abre aspas. Não tem o menor sentido eu defender o apoio à reeleição do presidente Lula, do PT, porque eles agiram de forma muito contundente contra a minha candidatura, afirmou Ricardo Nunes. Com a vitória do atual prefeito, o MDB alcançou pela primeira vez o comando da maior cidade da América Latina pelo voto popular. Ele está dizendo isso, que o MDB conseguiu pela primeira vez, porque o Ricardo Nunes se elegeu como vice de Bruno Covas. Ele era o vice de Bruno, quem foi eleito mesmo foi Bruno Covas, nas eleições de 2020. Aí agora ele era o vice, Bruno Covas morreu, ele assumiu a prefeitura
e agora, né, foi eleito prefeito, reeleito prefeito porque ele cumpriu o mandato tampão e agora sim, ele foi eleito prefeito de São Paulo. Por isso que o texto do Estadão diz: com a vitória de Nunes, o MDB alcançou pela primeira vez o comando da maior cidade da América Latina pelo voto popular. O partido tem 3 ministérios no governo Lula. Tem o Ministério do Planejamento, com a MDBista Simone Tebet, tem o Ministério de Cidades, cujo ministro é o MDBista Jader Filho, e tem o Ministério de Transportes, que o ministro é o MDBista Renan Filho, filho do Renan Calheiros. O presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, disse ao Estadão que, abre aspas, o centro saiu fortalecido das eleições. Sobre 2026, ele afirmou que, abre aspas, o partido não tem dono, fecha aspas, e discutirá a questão internamente. No Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes anula condenações impostas pelo então juiz federal Sérgio Moro, hoje senador da República, a José Dirceu, na Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, havia se manifestado contra a anulação e pode recorrer da decisão de Gilmar Mendes. Caso ele recorra, o caso será levado para a segunda turma do STF. Ainda chamada de capa do Estadão é esse assunto que é a manchete da Folha de São Paulo, é a manchete do jornal o Globo, a manchete do Valor Econômico. Escalada da moeda americana. O dólar atinge maior cotação desde 2021, com indefinição sobre gastos. O dólar subiu ontem 0,92% e fechou em R$ 5,76, a maior cotação desde 30 de março de 2021. Declarações do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, de que não há data e valores para o pacote de corte de gastos do governo foram mal recebidas. O rumo das eleições presidenciais nos Estados Unidos também preocupa o mercado. Falando nos Estados Unidos, a Kamala Harris e Donald Trump entram empatados nas pesquisas de intenções de voto na última semana de campanha eleitoral. Pesquisas apontam raro equilíbrio entre democrata, que é a Kamala Harris, e republicano, que é o Donald Trump, nos 7 estados que costumam decidir as eleições nos EUA. Violência no futebol. Polícia identifica suspeitos de emboscada contra cruzeirenses. Um torcedor do time mineiro morreu e 17 ficaram feridos no último domingo em briga no quilômetro 65 da Fernão Dias. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Jornal O Globo. E a chamada do alto da capa é uma entrevista com a cantora Luísa Martins. Ela diz, abre aspas, as mulheres estão vivendo um bom momento, diz a cantora, sobre o cenário da música sertaneja feminino. E ela é entrevistada do Jornal Globo porque ela vai cantar, ela vai se apresentar num evento que o Jornal Globo está promovendo sobre gastronomia. É uma feira grande. Ela é a atração principal
E antes de chegar o dia do evento, ela foi entrevistada aqui pelo jornal O Globo e ganhando destaque na capa desta quarta-feira do jornal. A manchete de capa, como eu falei para os senhores e as senhoras, é a questão da indefinição sobre os cortes de gastos no governo federal, que leva dólar à maior cotação desde 2021. Haddad diz que não tem data para pacote que seria anunciado após o segundo turno das eleições e o mercado reage. A moeda, o dólar, fechou em R$ 5,76. Uma chamada de capa do Jornal Globo é um assunto que diz muito respeito lá ao estado fluminense. Rogério Andrade volta a ser preso acusado de mandar matar um outro bicheiro concorrente dele do clã em 2020. Só agora ele está sendo preso. Ele é o patrono da escola de samba Mocidade Independente. O bicheiro Rogério Andrade foi preso novamente ontem sob a acusação de ter ordenado em 2020 a execução de Fernando Inácio, com quem travou por anos uma disputa pelo espólio da rede de exploração do jogo do bicho de Castor de Andrade. Ao pedir a prisão provisória, o Ministério Público afirma ter encontrado mensagens no aplicativo criptografado que mostrariam Rogério Andrade dando a ordem para executar o outro bicheiro Fernando Inácio. Ainda na área policial, outra chamada de capa diz que os executores da vereadora Marielle Franco vão a júri popular. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, assassinos confessos da vereadora do PSOL Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, serão julgados a partir de hoje por um júri popular. O Ministério Público pedirá pena máxima para os réus. E a pena máxima é 84 anos de prisão fechada. O Globo também traz como foto principal, de destaque na capa, o anúncio por Arthur Lira, lançando o seu sucessor na presidência da Câmara Federal, o Hugo Mota. Lira lança sucessor e testa sua força política em busca de consenso, para que não haja outra candidatura. A candidatura de Hugo Mota seja consensual. Diz assim a legenda da foto. Arthur Lira oficializou ontem Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, como seu preferido na sucessão da Câmara. O presidente da casa tenta obter o apoio tanto do governo quanto do PL de Jair Bolsonaro para exibir influência, mesmo deixando o cargo. Ele só deixa o cargo em fevereiro do próximo ano. Para isso, Arthur Lira atrasou a tramitação do projeto de lei que anistia os réus, os condenados do dia 8 de janeiro, para facilitar essa tarefa. Concorrentes como Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, porém, seguem na disputa. E o Elmar Nascimento, na matéria, na página interna, ironiza esse discurso de consenso de Arthur Lira,
Diz ele que foi traído pelo Arthur Lira, porque Elmar Nascimento foi o primeiro nome a ser ventilado com o apoio de Arthur Lira, depois ele mudou para Hugo Mota, e o Elmar Nascimento ironiza essa fala de consenso do Arthur Lira, que mantém a sua candidatura, é candidato também à presidência da Câmara Federal. Outra manchete de capa é dizendo que Bolsonaro desdenha de rivais na direita e perguntou assim: juntam quantos no aeroporto? Sem citar nomes, ex-presidente critica potenciais candidatos a liderar o campo conservador em 2026. Disse mais o Bolsonaro: não sabem a linguagem do povo. Quer dizer, Bolsonaro diz que a escolha da candidatura à presidência da República em 2026 passa por ele. Isso é um recado enviesado para o governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, que disse que a maneira de fazer política de Bolsonaro, a gente viu ontem aqui na entrevista do Ronaldo Caiado, essa maneira de fazer política está ultrapassada. E o Bolsonaro disse que não, que a escolha do candidato à presidência da República para enfrentar a candidatura do PT passa por Bolsonaro. Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu, que mira volta à Câmara Federal. Ministro do STF aponta suspeição do então juiz federal Sérgio Moro e arquiva sentenças contra o petista, que cogita concorrer a uma cadeira de deputado federal em 2026. A Procuradoria-Geral da República foi contra essa decisão, emitiu parecer contra a decisão e promete e ameaça entrar com recurso na segunda turma do STF. Mas até neste momento não entrou com esse recurso. Governo de Tarcísio, governo de São Paulo, de Tarcísio Freitas, aprova em leilão gestão privada de escolas em São Paulo. O consórcio, esse consórcio, como eu falei, que a Folha de São Paulo diz que hoje gerencia os cemitérios de São Paulo, consórcio formado por uma empresa de engenharia e um fundo de investimentos, vai construir e administrar 17 escolas em 14 cidades paulistas. Prevenção ao HIV, ao vírus HIV, reduz pela metade a contaminação em 5 anos em São Paulo. Fornecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, medicamentos têm 100 mil usuários no país, 25% deles em São Paulo, onde a contaminação pelo HIV caiu 48% em 5 anos. Aumentou, foi lá no Rio de Janeiro, com aquele caso de 6 pessoas que receberam doação de órgãos e os órgãos estavam infectados com o vírus do HIV. Eleições nos Estados Unidos. No local do crime, é o título da chamada de capa do jornal O Globo. Diz o seguinte: a candidata Kamala Harris fez o discurso de argumento final de sua campanha no Elysée, é o parque ao sul da Casa Branca, de onde Trump insuflou apoiadores a atacar o Capitólio em 2021. Há 6 dias da eleição, o panorama é indefinido nos Estados Unidos.
o cenário da disputa está indefinido, porque por causa do empate técnico nas pesquisas de intenções de voto entre os dois candidatos, a Kamala Harris e o Donald Trump. Copa Libertadores, Botafogo versus Peñarol. O jogo muda de estádio sob tensão da violência. O jogo será no estádio Centenário, com as duas torcidas presentes. Sob clima acirrado, alvinegros em Montevidéu, no Uruguai, relatam ameaças e evitam usar a camisa do Botafogo para não sofrer agressões. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. Descarbonização. Gás natural ganha força na transição energética. E a manchete do jornal O Povo desta quarta-feira é trazendo uma matéria sobre os bastidores do Legislativo, tratando sobre a sucessão nas presidências que está agitando os bastidores nas presidências da Câmara Municipal de Fortaleza e da Assembleia Legislativa. Menos de 3 dias após as eleições do segundo turno, começam a esquentar as conversas e as articulações sobre quem vai suceder Evandro Leitão na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e com quem ficará o comando da Câmara Municipal de Fortaleza, que hoje é presidida pelo vereador Gardel Rolim, que é do PDT. Estas duas fotos é para ilustrar a primeira matéria sobre arte e educação. Ação da Fundação Projeto Diferente aposta na arte para ampliar horizonte de crianças autistas. E essa outra foto é uma estátua que caiu ontem. Essa estátua é lá no Montese, no bairro do Montese, e fica em frente à igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Diz bairro do Montese, estátua de Nossa Senhora de Nazaré, que caiu ontem, foi vistoriada pela Defesa Civil do município há 1 ano. E ontem caiu a estátua da Santa. Aqui outra, que uma pessoa tirando uma foto. Na área de cidades, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que o Ceará apresenta 68,2% do seu território com seca fraca no mês de setembro. Na área de política, após vídeo com um porco, o vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto, é multado por maus tratos a animais. Na área de economia, Ceará amplia incentivo fiscal em 82% em 10 anos, aponta pesquisa do FENAFISCO. Ainda na área de política, a chamada de capa é sobre uma matéria de uma entrevista coletiva que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu ontem. E nessa entrevista, Bolsonaro afirmou que o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, recebeu o apoio de Ciro Gomes no segundo turno. E nessa mesma entrevista, Bolsonaro revela o desejo dele de conversar com Ciro. Agora vamos para a capa do Correio Brasiliense, Distrito Federal, capital do Brasil. Primeira chamada de capa é sobre futebol. As muralhas da Copa do Brasil. Esquenta
do Correio para a decisão apresenta os goleiros do primeiro jogo da final entre Flamengo e Atlético de Minas Gerais, que vai ser domingo, no Maracanã. O argentino Rossi e o brasileiro Everson duelaram em decisão por pênaltis. Galo avança em busca do bi. O Atlético de Minas Gerais suporta pressão do River Plate e vai à final da Libertadores. Hoje, o Botafogo joga com ampla vantagem para despachar o Peñarol e o jogo é lá no Uruguai. No caderno Diversão e Arte, o Correio Brasiliense traz uma entrevista com Leila Gonzalez. Exposição e seminário contam no CCBB a trajetória de Leila Gonzalez, uma das mais importantes ativistas do movimento negro e contra o racismo. O Correio Brasiliense escolheu como matéria de manchete uma investigação da Polícia Federal que aponta falhas evidentes da Secretaria de Segurança Pública do DF naquelas manifestações do dia 8 de janeiro. Diz o seguinte: parecer da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 indica que houve erros graves da Secretaria de Segurança Pública do DF, à época comandada por Anderson Torres, que culminaram com a depredação das sedes dos três poderes. Judiciário, foi a sede do STF, Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, e o Palácio do Planalto, que é Poder Executivo. No documento da Polícia Federal, que está com a Procuradoria-Geral da República, a investigação aponta que as falhas da SSP-DF no enfrentamento das manifestações são evidentes, especialmente pela ausência inesperada do seu principal líder, o Anderson Torres, que simplesmente viajou para os Estados Unidos, onde estava Jair Bolsonaro, e deixou a secretaria aí sem comando no mesmo dia que houve aquele quebra-quebra. Arthur Lira dá início à sua sucessão na Câmara Federal. O presidente da casa anuncia oficialmente Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, como seu candidato ao cargo em 2025. Arthur Lira também, ontem, retirou da pauta da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que anistia os presos, os condenados do dia 8 de janeiro. E ao retirar esse projeto de lei que estava tramitando na CCJ, o Arthur Lira criou uma comissão especial para analisar o caso. Ganhou aí uns 3 ou 4, 5 meses empurrando esse assunto para o próximo ano. A Operação Lava Jato agoniza e Zé Disseu está de volta. Ministro Gilmar Mendes, do STF, anula todas as condenações do ex-ministro assinadas, condenações estas determinadas e assinadas pelo então juiz federal Sérgio Moro, hoje senador da República. Investigado pelo Petrolão, o petista Zé Disseu agora está liberado para disputar as próximas eleições. Outra matéria, agora no mundo de negócios, aqui na capa do Correio Brasiliense, em busca de mão de obra de qualidade.
A capital federal precisa formar 33 mil novos profissionais e requalificar 153 mil até 2027. Construção civil, tecnologia da informação e controle de produção são os setores com mais chances de emprego. E para essas áreas, precisa de mão de obra qualificada. Indefinição no corte de gastos pelo governo federal faz o dólar disparar. Nos Estados Unidos, que é a foto da Kamala Harris e do Donald Trump, a busca final pelo voto. Kamala Harris, candidata democrata à presidência do Iowa, discursou ontem diante da Casa Branca, no mesmo local em que Donald Trump insuflou simpatizantes dele a invadirem o Capitólio. Isso quando ele viu que perdeu a eleição para o atual presidente Joe Biden. Quando ele viu que as urnas de lá deram vitória a Joe Biden, o Donald Trump, com raiva, incitou aquela multidão de eleitores dele a invadir o Capitólio. Teve uma morte, porque foi uma arma de fogo foi disparada e matou um manifestante. O Donald Trump, que é o candidato republicano, foi até a Pensilvânia para convencer os eleitores no comício. Enquanto Donald Trump estava na Pensilvânia, a Kamala Harris escolheu em frente ao Capitólio para realizar o seu último comício. O Dia de Finados em Brasília já é matéria aqui de capa do Correio Brasiliense. E esta senhora é a florista Francisca Barros, prepara arranjos para uma maratona de vendas até sábado, dia de homenagem aos mortos. A expectativa é de que o comércio fature 5,6% a mais este ano do que em relação a 2023. Portanto, sábado, dia 2 de novembro, é dia de finados. Por uma ordem mais incisiva, candidata à presidência da OAB do Distrito Federal, Cris Damasceno, disse ao podcast CB Poder, do Correio Brasiliense, que a entidade deixou a autonomia e a independência de lado nos últimos anos. Agora vamos para a capa do Valor Econômico. Chamada de capa: Marcas fortes e valiosas. Pix é a maior ferramenta de inclusão social que o país já lançou, diz Viviane Moreira, da FIA. Big Brother das Bets. Ministério da Fazenda e o SERPRO criam um sistema para fiscalização diária das plataformas de apostas a partir de janeiro. Setor externo. O déficit com conta corrente supera 2% do PIB, mas a situação como um todo segue bastante favorável, diz o consultor Rocha, do Banco Central. A manchete do Valor Econômico é sobre essa incerteza do cenário fiscal brasileiro. E essa incerteza fiscal e o cenário externo, com a véspera da eleição lá nos Estados Unidos, levam o dólar a R$ 5,76, a maior cotação desde março de 2021. Na área de política, chamada de capa é dizendo que Arthur Lira adia debate sobre a anistia dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ele adia esse debate para atrair
o apoio do PT, da bancada do PT, ao seu candidato Hugo Mota, para sucedê-lo na presidência da Câmara Federal. Governo prepara linha de crédito de 8 bilhões de reais para converter pasto degradado. Que uma entrevista com Karen Harris, pós-globalização. Por muito tempo, a fórmula do crescimento para as empresas foi relativamente simples, que era identificar a demanda e prever sua velocidade de expansão. Neste momento de pós-globalização, com o avanço de novas tecnologias, a multiplicação de barreiras comerciais e os impactos das mudanças climáticas, elas precisam, as empresas, de uma atuação mais cuidadosa, disse Karen Harris, que é uma consultora para o valor econômico. O IBAMA recomenda veto à Petrobras para extrair petróleo na foz do rio Amazonas. Transição energética. A transição energética é irreversível e não faltam recursos, mas ela não pode se tornar fonte de pressão inflacionária no mundo. Governo e iniciativa privada precisam encontrar soluções para que os mais pobres não paguem essa conta, diz Jean Pierre, presidente do Conselho da ENGIE. É uma empresa que trabalha com energias renováveis. Em São Paulo, a Engeform e Quineia são as duas empresas que administram os cemitérios de São Paulo e elas venceram a PPP, a parceria público-privada, e vão construir e administrar 17 escolas, isso do governo estadual de São Paulo, em 14 municípios do interior do estado. Na reta final, Donald Trump se reaproxima dos executivos-chefes, que estão preocupados com as tarifas propostas pelo republicano e as suas visões sobre política externa. E o Trump se aproxima dessa categoria, visando mais votos nessa reta final da campanha, na disputa pela presidência da Casa Branca. E com esta matéria eu encerro aqui a leitura das principais páginas dos jornais do país e aqui do jornal cearense O Povo, da Folha de São Paulo. Temos 2 editoriais e o primeiro destaca o seguinte assunto: tarifa de ônibus deve ser definida sem populismo. Finda a eleição, prefeito de São Paulo já se vê pressionado com possível reajuste da passagem, congelada artificialmente desde 2020. Cálculo deve prever sustentabilidade do sistema à luz do equilíbrio fiscal. Mundo tem ajuste econômico difícil pela frente. É o segundo editorial. Relatório do FMI, Fundo Monetário Internacional, aponta necessidade de controle de gastos públicos em meio a tensões geopolíticas e eleitorais. No Brasil, desequilíbrio fiscal já leva à alta dos juros na contramão das principais economias mundiais. Vamos agora para as páginas de política da Folha de São Paulo. Primeira matéria é sobre a Câmara Federal. Arthur Lira põe o projeto de lei, a anistia, que anistia os réus, os condenados pelo dia 8 de janeiro de 2023, em acordo por sucessão
a mesa diretora da Câmara, com aval de Bolsonaro e com aval de ala do PT. Hugo Mota, deputado federal, cita injustiças em penas do dia 8 de janeiro e descarta atuar contra o projeto da anistia. E o Hugo Mota foi apresentado ontem por Arthur Lira, pelo PP e outros partidos, como o candidato do atual presidente Arthur Lira para sucedê-lo na presidência da Câmara Federal a partir de fevereiro do próximo ano. Bolsonaro negocia essa anistia aos réus do dia 8 de janeiro no Senado e diz que direita não prosperou sem ele. Nessa mesma entrevista, ele disse que o ex-ministro Ciro Gomes apoiou o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, no segundo turno e que deseja conversar com Ciro sobre política, mirando as eleições de 2026. Polícia Federal aponta a ausência de Anderson Torres e falhas do GSI como cruciais para o resultado dos ataques no dia 8 de janeiro. Como falou aqui o Correio Brasiliense na sua capa, no dia dos ataques, o chefe da Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, viajou na véspera para os Estados Unidos se encontrar com a família Bolsonaro. Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Operação Lava Jato e o petista fica elegível para disputar algum cargo eletivo em 2026. A decisão atende a pedido para estender a suspeição de Sérgio Moro em ação de Lula. A PGR, Procuradoria-Geral da República, foi contra, o parecer foi contra, e avalia entrar com recurso. E o PGR é o Paulo Gonet. Lava Jato visava delação contra Lula e Supremo fez justiça, diz Dirceu, após ter as condenações anuladas. E José Dirceu já disse que pretende ser candidato a deputado federal por São Paulo. Planalto silencia sobre crítica de presidente do PT, a Gleice Hoffmann, ao ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha. E a foto em destaque é o presidente Lula recebeu ontem por 20 minutos no Palácio do Planalto o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão. E ele estava acompanhado aqui do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Eumano de Freitas. Tem outra foto também com a presença do senador Cid Gomes e do deputado federal José Guimarães. A nota diz: Lula recebe prefeito eleito de Fortaleza, único do PT em capital. Fortaleza foi a única capital que o PT elegeu prefeito. Caminho para centro-direita em 2026 passa por Bolsonaro. Adversário de Tarcísio na eleição de 2022, ex-governador de São Paulo, dividiu com ele o palanque de Ricardo Nunes em São Paulo e diz que o ex-rival é o nome mais forte nesse campo após as eleições de 2024. O país terá 6 prefeitos negros entre as 26 capitais, queda em relação à eleição municipal de 2020. Todos os eleitos são homens e pardos, segundo o TSE.
o Tribunal Superior Eleitoral. 1.850 negros assumirão prefeituras em 2025 em todo o país. A abstenção de votos cresce no segundo turno, alcança 29% do eleitorado e preocupa o TSE. Ministra Carmen Lúcia cita divulgação de medida de acesso às urnas pela ONG. É preciso trabalhar mais a importância do voto. E nessa entrevista, a ministra presidente do TSE, Carmen Lúcia, disse que vai pedir aos tribunais regionais eleitorais para que façam uma pesquisa para descobrir por que o eleitor brasileiro está deixando de comparecer às urnas e aumentando a abstenção, que neste segundo turno ficou em 29% do eleitorado dos 51 municípios que realizaram o segundo turno, não foram às urnas. 29% dos eleitores aptos a votar. Eleitor que não votou precisa justificar sua ausência em até 60 dias. No caderno Mercado, a primeira matéria é dizendo que o ministro Fernando Haddad diz não haver prazo para corte de gastos e o dólar sobe para R$ 5,76, a maior alta, o maior valor desde 2021. Campos Neto, presidente do Banco Central, cobra ajuste e diz que o mercado duvida da meta de inflação estabelecida pelo governo federal. Ações no STF que questionam reforma da Previdência podem ter um impacto de 389 bilhões de reais para o Tesouro da União, do governo federal. Discussão de maior risco envolve progressividade de alíquotas, possível derrubada de trechos da lei, restitui privilégios, afirma economista. 15 mil milionários pagam o mesmo imposto de renda de quem recebe R$ 6 mil, diz estudo. Imóveis afetados por chuva no Rio Grande do Sul perdem valor. Região segura encarece de preço. Operação com bancos para a tarifa de luz teve cálculo errado, diz a ANEEL. CCEE lança plataforma para abrigar certificados de energia limpa no país. Governo e Rumo negociam prorrogação da concessão de ferrovia entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Leilão da Rota Sorocabana será disputado por gigantes do segmento. A empresa Angea é a única interessada em certame de saneamento no Piauí. Santander, o Banco Santander, lucra 3,7 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, acima da média das projeções. Varejistas já começam a oferecer desconto da Black Friday. Número de bilionários na China cai 36% em 3 anos, diz pesquisa. Nubank anuncia no Cell serviço próprio de telefonia móvel. ONGs alertam para contaminação por mercúrio em atum enlatado na Europa. União Europeia adota tarifas adicionais de até 35,3% para veículos elétricos chineses. Voos para a Argentina são cancelados por causa de greve no país. MPMB. Comediantes transformam humor em negócios. Flávia Alessandra concilia arte e empreendedorismo.
Fracasso é componente fundamental para o sucesso. Maior interesse por corridas de rua impulsiona assessorias esportivas. Caderno Mundo, caderno internacional. Trump promete pena de morte para imigrante que assassinar um americano. Já a candidata Kamala Harris reúne 75 mil eleitores em comício em Washington, afirma a campanha da candidata democrata. Comentaristas criticam jornais que se abstêm de pedir voto para Kamala Harris. Ausência de endosso do Washington Post, do jornal Washington Post, não implica apoio a Trump, diz Bezos. Suprema Corte dos Estados Unidos influenciou eleição de maneira sem precedente. Brasil estuda enviar ajuda humanitária e combustível para a China em meio a apagões elétricos em Havana. Páginas de Brasil, cotidiano. Empresa que gerencia cemitérios em São Paulo, vence leilão para a PPP, a parceria público-privada, que para construir 17 escolas em São Paulo, em 14 municípios do interior paulista. A gestão do governo Tarcísio de Freitas prevê terceirizar serviços não pedagógicos em novas instituições de ensino, além de construir 17 unidades educacionais no prazo de 1 ano e meio. Ainda no governo do estado de São Paulo, planeja terceirizar a manutenção de 143 escolas da capital, escolas estaduais na capital. Bicheiro Rogério de Andrade é preso no Rio de Janeiro e alvo de nova denúncia por morte de rival acontecida em 2020. Governo federal anuncia grupo de trabalho e cerco a fuzis, a armas de fogo, fuzis, no Rio de Janeiro. Rony Lessa vai a julgamento no caso da morte da vereadora Marielle Franco, com passado ainda sob sombras. Em Curitiba, prefeito eleito promete vale creche e meia tarifa de ônibus. Mulheres têm desafio maiores na política, afirmam prefeitas eleitas. Adriane Lopes, do PP, em Campo Grande, e Emília Corrêa, do PL, em Aracaju, são as únicas a vencer em capitais. No geral, o Brasil elegeu mais delas, prefeitas, nestas eleições do que em 2020. Regina Nunes diz que ficou triste com Marta Suplicy e que não a cumprimentou nos debates da campanha. Cidades devastadas por cheias no Rio Grande do Sul têm casas abandonadas e ruas vazias. Página de Meio Ambiente. A matéria: parecer de técnicos do IBAMA recomenda rejeição da licença para a bacia Foz do Amazonas. Presidente do órgão ignora o pedido de especialistas de arquivamento do processo e decide pelo prosseguimento das discussões com a Petrobras. Vice da Colômbia pede reconhecimento de afrodescendentes na COP16 e critica a ONU. Página de Ciência. Estudo mostra que postura ereta dos mamíferos evoluiu muito tardiamente. Caderno de Esportes. Mídia internacional descarta injustiça com Vini Júnior e critica a postura do Real Madrid, que boicotou a solenidade de entrega do prêmio Bola de Ouro ao jogador espanhol. A
Há 50 anos, Muhammad Ali, pugilista, destronava o Foreman em luta histórica do boxe mundial. Folha corrida. Como reduzir o uso excessivo do celular. E a capa do caderno ilustrada, A Luz Só dos Ossos. Pela primeira vez, depois de sua morte, Carlito Carvalhosa tem retrospectivas de sua obra que vai à raiz da matéria, um labirinto de claros e escuros. Carlito Carvalhosa, raro minimalista nos trópicos, tem as exuberâncias de seus contrastes relembradas nesta amostra que está em cartaz em São Paulo. Vamos agora para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que diz: ala governista do MDB reage a Ricardo Nunes e defende até formar chapa com Lula para 2026. A ala do MDB, ligada ao Planalto, não gostou de ver o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB também, defender em entrevista ao Estadão que o partido caminhe na oposição ao presidente Lula em 2026. Sob reserva, expoentes do grupo afirmaram que dificilmente o MDB será contra o petista Lula nas próximas eleições e poderia até mesmo assumir a vice na chapa em que o presidente deve se candidatar à reeleição. Hoje, o MDB comanda 3 ministérios na esplanada em Brasília. É o Ministério de Cidades, com Jader Filho, ministro, Planejamento e Orçamento com a ministra Simone Tebet, também do MDB, e o Ministério do Transporte, com o ministro Jader Filho. E também, Jader Filho, o transporte é o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, também do MDB. No MDB, próximo a Lula, a entrega dos cargos é descartada. A entrega dos cargos dos ministros, não só dos ministros, como todo dos assessores dos ministérios, né? Então, essa entrega dos cargos é descartada, apesar de o partido ter eleito Ricardo Nunes com o apoio do bolsonarismo, mais notadamente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ventilado para disputar a presidência da República em 2026. Entre os cotados no MDB para a chapa de Lula em 2026, caso o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB, seja escalado para uma outra missão eleitoral, para ser vice de Lula na chapa, estão a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e do Orçamento, e o governador do Pará, o Helder Barbalho, que é irmão do ministro das Cidades, o Jader Filho. Agora vamos para a página dos editoriais do Estadão, desta quarta-feira, dia 30 de outubro. O primeiro editorial diz: a vez de Dirceu no festim da impunidade. O STF continua a reescrever a história do Brasil. Agora, Gilmar Mendes livra o guerreiro do povo brasileiro, que havia sido condenado com provas robustas no escândalo do Petrolão. Segundo editorial, votar é um direito, não um dever. Fim do voto obrigatório só faria bem à democracia. Tanto mais forte ela será, quanto mais depender da palavra de convencimento dos eleitores, não de uma lei anacrônica e paternalista. Nas páginas de política do Estadão,
A primeira matéria, que é uma página de página e meia, é a entrevista que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reeleito no último domingo para mais 4 anos de mandato, ele deu essa entrevista ao Estadão e disse: não tem o menor sentido eu defender o apoio à reeleição do Lula, prefeito reeleito, que é o MDB, em um projeto eleitoral alinhado com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e com o ex-presidente Bolsonaro. A próxima entrevista é com o presidente nacional do MDB. O jornal Estadão foi ouvi-lo para saber o que ele pensa sobre esse posicionamento do prefeito de São Paulo. E o Baleia Rossi, deputado federal, disse para o Estadão: o centro saiu fortalecido e pode buscar alternativas. Para o presidente nacional do MDB, eleitor está buscando mais resultado do que a polarização Lula-Bolsonaro. Quer dizer, ele fugiu do tema, dizendo que essa questão sobre 2026 vai ser tratada internamente no MDB. Congresso Nacional. Arthur Lira atrasa a tramitação do projeto de lei que anistia os condenados pelo dia 8 de janeiro. O presidente da Câmara confirma o apoio ao deputado federal Hugo Mota para sua sucessão na presidência da Casa. Lava Jato. Gilmar Mendes anula as condenações determinadas pelo então juiz federal Sérgio Moro a José Dirceu, e a decisão de Gilmar Mendes deixa o petista elegível. Fachin atende à Procuradoria-Geral da República e livra Renan e Eduardo Braga. Bolsonaro posta vídeo com elogios de Ronaldo Caiado a ele, para mostrar essa posição do Bolsonaro e mostrar esse vídeo, é para mostrar a ingratidão, segundo ele, Bolsonaro, a ingratidão que o Ronaldo Caiado está tendo para com ele, Bolsonaro. Páginas internacionais do Estadão. Câmara e Trump entram na última semana de campanha empatado nas pesquisas. Se Trump vencer, o mundo voltará ao caos dos anos de 1930, diz aqui o Estadão. Kamala Harris demonstra desonestidade e desespero no fim da campanha eleitoral. É outra matéria. Nas páginas de Metrópole, que é de Brasil, a primeira matéria é sobre o Rio de Janeiro. Bicheiro Rogério de Andrade, dono do Jogo do Bicho, é preso por assassinato de rival. Sobrinho de Castor de Andrade e ex-policial militar, o Rogério de Andrade, foi detido pela morte de Fernando Inácio em 2020. STF já suspendeu prisão e trancou o processo. Inteligência artificial é bem-vinda, mas precisa de regulação, dizem educadores. A Amazônia tem a maior área devastada para setembro em 15 anos. 40% das mulheres com câncer são demitidas, diz pesquisa. No caderno de esportes, primeira matéria, com mudança de estádio e enorme vantagem, Botafogo visita hoje o Peñarol no Uruguai. Em Buenos Aires, Atlético Mineiro segura pressão e está na finalíssima. Polícia de São Paulo identifica suspeitos de emboscada contra torcedores cruzeirenses. Salvadorenho ignora Vini Júnior ao votar. Ele não é completo.
Isso para o prêmio Bola de Ouro do melhor jogador do mundo. Caderno de Economia e Negócios. Dólar tem o maior valor desde 2021, com indefinição sobre corte de gastos pelo governo federal. Cenário externo incerto e questão fiscal colocam o mercado na defensiva. Incerteza fiscal contribui para a piora na percepção de risco de investidores. Receita quer nova tributação a empresas multinacionais. Tributo é o mesmo para assalariados e ultra ricos, diz o IPEA. Direção do IBGE tenta barrar greve de servidores. União Europeia cria barreiras com lei antidesmatamento, diz Câmara de Comércio. Lucro do Banco Santander sobe 34,3% e vai a 3,6 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. E a capa do caderno Cultura e Comportamento de hoje do Estadão é uma entrevista com o cineasta Francis Ford Coppola. Ele está lançando o filme Megalópolis, estreia amanhã, e nessa entrevista foge das obviedades da produção comercial. Coppola está com 85 anos de idade e veio ao Brasil para promover o seu novo filme. Ontem ele deu entrevista para a Folha de São Paulo e hoje está aqui nas páginas do Estadão. Há um mal-entendido quanto ao papel da arte, afirma Coppola nessa entrevista. Nas páginas internas do jornal O Globo, na primeira página, as páginas de editorial, o primeiro trata do seguinte assunto: prisão de bicheiro traz oportunidade contra o crime, isso no Rio de Janeiro. E o outro editorial diz: é positivo o acordo para indenizar as vítimas da tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a batalha pela sucessão na Câmara Federal, a presidência da Câmara dos Deputados. Teste de força. Arthur Lira oficializa apoio a Hugo Mota, ainda sem consenso, e retarda, dentro dessa negociação, para eleger Hugo Mota, futuro presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira retardou a tramitação do projeto de lei que anistia os condenados pelaquela bandalheira promovida no dia 8 de janeiro de 2023, onde foram depredados os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E com esse retardamento, ele busca atrair votos das bancadas do Partido Liberal e do Partido dos Trabalhadores. E a foto é ele aqui colocando a mão no ombro de Hugo Mota, logo após a entrevista coletiva, que o Arthur Lira revelou a sua indicação, o seu apoio para a sucessão na Câmara Federal. A outra matéria é com o deputado federal Elmar Nascimento, da Bahia. Rifado na disputa, Elmar Nascimento abre guerra com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. O deputado ironiza Lira por pregar convergência e diz que ele foi dirigente da casa e líder da gestão Bolsonaro ao mesmo tempo. Em ataque a Lira,
Elmar afirmou que o papel de um dirigente da casa não é buscar uma unanimidade artificial. Aqui o Elmar Nascimento, dentro deste carro, diz ainda o Elmar: vocês assistiram ao primeiro mandato do presidente Arthur Lira, que ele diz que é tão a favor da convergência que foi presidente da Câmara e líder do governo Bolsonaro ao mesmo tempo. O Elmar Nascimento é deputado federal filiado à União Brasil da Bahia e candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Aqui temos uma página de publicidade da Light, dizendo que ligações clandestinas de energia geram 800 milhões por ano, chamados gatos. O roubo de energia elétrica dá um prejuízo de 800 milhões de reais por ano, essa empresa, a Light. Ainda no caderno, nas páginas de política, uma foto aqui com o Ciro Nogueira, uma entrevista com o Ciro Nogueira, ele que é presidente do PP, do Partido Progressista, dizendo o seguinte: o governador Tarcísio de Freitas é o melhor para 2026, mas está deixando a desejar na articulação política. É a crítica que Ciro Nogueira, que é do Piauí, faz ao governador de São Paulo. Bolsonaro afirma ser utopia os partidos de direita sem ele para 2026 e refuta a aliança ao centro. Ele quer permanecer ainda na extrema direita. Gilmar Mendes anula condenações de José Disseu na Operação Lava Jato. O magistrado do STF considerou que o então juiz federal Sérgio Moro, ao praticar atos contra o petista José Disseu, mesmo entendimento aplicado anteriormente em relação a Lula. Ex-ministro José Disseu planeja se candidatar a deputado federal em 2026. STF prepara pauta com casos de Fernando Collor, Roberto Jefferson e uso de emendas parlamentares. Gleice Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT, versus Alexandre Padilha, antecipa briga de alas dentro do PT sobre a sucessão da presidência nacional do partido. Aliados no Planalto afirmam que a análise do ministro de que partido está na zona de rebaixamento, na zona Z4 das eleições, é semelhante à de Lula. Então, Alexandre Padilha não estaria falando só, mas com o apoio, com a conveniência do presidente Lula sobre essa análise do resultado das eleições para o Partido dos Trabalhadores. Sigla do governador faz mais prefeitos em 17 estados. O Jornal Globo mostrando o poder de cada governador na articulação, na eleição de prefeitos municipais. Partidos que apoiaram Fuad em Belo Horizonte disputam espaço no governo, no próximo governo, a partir de 2025. Páginas de Brasil. Meninas a mil. Redações do Enem. O próximo Enem vai ser domingo. As provas vão ser aplicadas domingo. E a matéria diz: redações do Enem vem melhorando desde a pandemia e sendo puxada pelas mulheres. Iniciativa privada vai construir e manter escolas públicas em São Paulo. Negros têm notas piores em português e matemática.
O robô que luta pela inclusão das mulheres na tecnologia. Dólar sobe a R$ 5,76, maior nível desde 2021. Ministro Fernando Haddad diz que cortes nos gastos não têm data para acontecer e mercado reage. Juro futuro avança. Nubank entra em serviço de telefonia celular. Eles fundando a empresa NuCel de celular. Pix por aproximação estará disponível na semana que vem, diz o presidente do Banco Central, Campos Neto. Governo defende desconto para empresas multinacionais brasileiras. Operadoras de saneamento temem elevação da tributação. Muito rico paga a mesma taxa de imposto de renda igual à classe média com salário de R$6.000. Uma experiência VIP no aeroporto de Guarulhos. E essa experiência VIP custa R$ 3.363. E tem direito a quê? O passageiro que paga R$ 3.363 para ter essa experiência VIP. Novo terminal começa a funcionar em dezembro próximo, com promessa de embarque rápido, concierge exclusivo para cada passageiro, drinks e menus estrelados. Para quem quer fugir do trânsito, existe a opção de chegar ao aeroporto de helicóptero. Dados e bons exemplos são destaque em debate sobre o agronegócio. Caderno de Mundo. Fala final estratégica. Kamala Harris usa defesa da democracia como aceno aos eleitores indecisos. E o comício dela, realizado ontem, foi em frente ao Capitólio. Capitólio que foi invadido em 2021 pelos eleitores de Donald Trump. Subúrbios, furacão e negros decidirão rumo do voto no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Democrata e republicanos já travam segundo turno na justiça. Os apoiadores de Trump já sinalizam que podem questionar na justiça novamente, caso Donald Trump não vença as eleições marcadas para dia 5 de novembro. Oriente Médio. Ataque israelense em Gaza mata 93, diz o grupo Hamas. Gutierrez e Petro alertam para cenário apocalíptico na COP16. Página de saúde. Febre do mundo. Até 2050, doenças causadas pela crise climática matarão 14,5 milhões de pessoas. Trabalhar em pé pode ter efeito nocivo para o coração, diz estudo. Em experimento, mosca viveu mais com mente jovem. As motivações psicológicas por trás das roupas jogadas na cadeira. Pessoas solitárias são mais propensas a ter problemas e pesadelos. Rio de Janeiro, um freio na vida social. Rotina de Rogério Andrade é interrompida por nova prisão pela morte de rival na contravenção. Jogo do bicho. Caso Marielle terá primeiro julgamento após 6 anos. Estado do Rio de Janeiro e a União Federal discutem a atuação contra a violência. Caderno de Esportes. Ativismo de Vini, do jogador
Vinícius influenciou na decisão do Prêmio Bola de Ouro? Pergunta essa matéria na página de esportes do Globo. Pedido de liberdade de Robinho voltará a ser julgado no STF. Com time misto, o Flamengo enfrenta o Inter antes da final. Faltam 90 minutos. Após imbróglio, Botafogo jogará no Estádio Centenário para confirmar vaga na final. E o jogo é contra o Peñarol. E a capa do caderno de cultura é a entrevista com a cantora Luísa Martins. Ela diz: eu gosto de experimentar de tudo. Cantora Luísa Martins fala da trajetória após a morte de Maurílio, com quem fazia dupla, de inovações na carreira e do brilho feminino na música sertaneja. Ela diz: as mulheres estão vivendo um bom momento. E com esta matéria, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 30, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a nossa programação.